Bom, boa tarde a todos. Agradeço ao senador Paim. Eu sou, então, chefe da Divisão para a Erradicação do Trabalho Escravo, sou auditor fiscal do trabalho e, para além de chefe da divisão, durante 4 anos e meio eu participei dos grupos móveis de combate ao trabalho escravo. Como muita coisa já foi dita e muito bem dita aqui, eu queria jogar uma luz, talvez um pouco nessa experiência mais próxima que eu conheço do que é o trabalho escravo, do que são as condições degradantes, para dar um pouco de testemunho do que são, de fato, então, essas graves, quando a gente fala dessas graves violações de direitos humanos, do que a gente está falando, né? O que passam, o que sofrem os trabalhadores concretamente, que a gente encontra em campo, né? E eu destaquei apenas algumas situações aqui para ilustrar bem objetivamente para vocês, né? Mas dos milhares de trabalhadores com quem eu tive contato, e eu não estou destacando aqui nenhum ponto fora da curva. Quando a gente está falando de condições degradantes, são essas situações aqui que eu vou destacar para vocês, que aparecem usualmente, né? Então, encontrar homens dormindo junto com os animais, né, em currais, em pocilgas, trabalhadores que a gente encontra, que mesmo depois de sofrer graves acidentes, né, e aí como membros decepados, mãos cortadas, pernas e pés cortados, eles são obrigados a tentar sarar, tentar se regenerar dentro das fazendas sem assistência médica. Encontrei por uma vez um senhor de 65 anos que estava acamado, que tinha se envenenado com agrotóxicos. Ele estava há mais de um mês e, além de não ter tido socorro médico, ele também estava devendo para o empregador, a partir daquele momento que ele não pôde começar mais a trabalhar, porque a alimentação estava sendo descontada dele e os salários dele não estavam sendo garantidos, né? A gente encontra grupos de dezenas de homens comendo carne seca, farinha, né, espalhados com as mãos aí, em panos no chão, no meio do céu aberto, né? A gente encontra mulheres, muitas vezes cumprem o papel aí de cozinheiras nos interiores aí, dormindo, situações como a gente já pegou de mais de 40 homens em barracos de lona no meio do mato, né? Mulheres que tinham que tomar, então, o banho em poças sujas ali próximas, sempre com a roupa, para tentar preservar um mínimo de privacidade e intimidade com elas. Era dessa água também, dessas poças sujas e podres, que elas bebiam a água. Essas mulheres, como os homens, também não tinham acesso a instalações sanitárias, então usavam o mato para fazer suas necessidades fisiológicas, né? Eu vi outras dezenas de fontes de água podre. Os trabalhadores tinham que ter acesso só depois, que eram revirados por porcos, ou situações em que morriam o gado, morriam outros animais nessas fontes de água, e era a única opção que os trabalhadores tinham ali para ter acesso à água e não morrer de sede, né? Já vivenciei situações de menores de idade, com 12, 14 anos, que para conseguir comer mais do que arroz e farinha, eles tinham que caçar dentro das fazendas animais para conseguir complementar ali a alimentação deles. Encontrei situações de homens espancados por descumprir regras simples, como, por exemplo, fazer um miojo fora de um horário em que o gestor ali não tinha permitido. E espancados, eu digo espancados mesmo, de ficarem acamados depois. Mulheres trabalhavam por longos, e homens trabalhavam por longos períodos aí sem remuneração nenhuma, né? Porque eles assumiam muito grande parte aí dos ônus do empreendimento. Mulheres que criavam seus filhos dentro dos ambientes de trabalho, expostos aos riscos ali de ambiente, de acidentes, muitas vezes de incêndios dentro de oficinas de costuras, e mulheres estupradas dentro de oficinas de costuras, como forma de subjugação e de dominação ali daquele ambiente de trabalho. Eu faço questão de citar pelo menos alguns pontos ali para ilustrar, porque é isso que a gente está discutindo, se a gente vai passar a chamar de meras irregularidades trabalhistas. São todos esses pontos aqui que a gente vai deixar, se a gente tiver esse retrocesso legislativo, de qualificar como condições degradantes, condições análogas de escravo e como condições de violações de direitos humanos intoleráveis pelo Estado brasileiro, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar e jogar um pouco a luz da figura do trabalhador. E o segundo ponto, até aproveitando o gancho do que disse o padre Ricardo Rezende,
é dos efeitos de longo prazo da política pública. O fato da gente declarar que esse tipo de condição é intolerável e agir com muita rigidez, por exemplo, nos grupos móveis, que resgatam esses trabalhadores, afastam dessas situações e imprimem graves punições também para os empregadores, que a realidade tem mudado profundamente em estados como o Pará, estados como o Maranhão, o Tocantins, em que a gente começou a executar aquela política pública. Então, eu cansei de encontrar trabalhadores, nas fiscalizações que eu fiz, que haviam sido resgatados em outras situações, nesse passado de 20 anos, e estavam com suas carteiras de trabalho assinados, tinham seus registros de ponto, tinham suas condições de saúde e segurança asseguradas, tinham seu trabalho e salário em dia. Né? Então, eu vi no olho daqueles trabalhadores, e nas condições que eu enxergava ali, uma mudança impressa pelo sucesso da política pública, né, e da rigidez, mas pelo sucesso do enquadramento que a gente consegue do que é o trabalho análogo de escravo com o conceito que a gente tem hoje. Né? Isso permitiu transformar a realidade não só dos trabalhadores que a gente resgatou, mas dos patamares de contratação e de meio ambiente de trabalho de toda uma coletividade de trabalhadores que sofreu os efeitos indiretos também da política repressiva. Né? E é disso que a gente vai estar abrindo mão se a gente abrir mão também do conceito que a gente já trabalhou e já expôs tantas vezes aqui por outros participantes. É isso que eu queria ressaltar para os senhores. Boa tarde. Muito bem, muito bem. Esse foi o André Roston, chefe da Divisão de Combate e Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Agora eu passo a palavra para o Carlos Eduardo Chaves Silva, que fala em nome da CONTAG. Boa tarde, senador Paulo Paim. Boa tarde, demais participantes desta mesa. Boa tarde, o Kailash também, que não está mais aqui, mas que foi cumprir sua missão em outro espaço. Claro. Mas eu queria pedir licença de todos os senhores e senhoras para dar os meus cumprimentos em nome de uma pessoa que está aqui no plenário e que é a prova de que a gente pode vencer o trabalho escravo, não só com repressão, mas também com política pública que garanta a ele elevar a sua condição socioeconômica. Então, o meu cumprimento especial no dia de hoje é para o Francisco Oliveira, queria que ele se levantasse. Aí, Francisco. O Francisco é um trabalhador que foi resgatado e está aqui representando trabalhadores que estão assentados no Piauí, migrantes e resgatados de trabalho escravo. Então, eu acho que ele é a representação, é a melhor representação que a gente tem aqui do que a gente está, da luta que a gente trava todos os dias. Então, essa é a minha saudação especial no dia de hoje. Eu fui contemplado com a fala de muitas pessoas aqui, muitas autoridades, mas eu queria destacar, senador Paim, a importância dessa reunião antes da abertura dos trabalhos legislativos, como o doutor Hugo falou. Esse ano é um ano que promete. A gente sabe que essa bancada conservadora ela teve algumas derrotas no final do ano, mas a preocupação se eleva ainda mais porque é justamente nesses momentos que eles se reorganizam para tentar passar por cima dos direitos dos trabalhadores. Então, não só o trabalho escravo, mas a terceirização, outros projetos que tentam flexibilizar o direito dos rurais. E aí eu queria destacar um que, lamentavelmente, é de autoria do senador, que é o relator dessa proposta de regulamentação, o senador Zé Medeiros, que é um projeto que tenta obter autorização através de acordo e convenção coletiva, ou seja, o famoso negociado sobre o legislado, para que a jornada do rural ela possa se estender por até 4 horas extraordinárias por dia, a depender de situações emergenciais, como a safra. Me permite uma parte? Como o José Medeiros é membro dessa comissão, me permite uma parte, uma vez na linha de ajudar. E ele tem sido um parceiro nosso aqui. Então eu vou tomar a liberdade, se você permitir, de marcar uma reunião da CONTAG com ele, eu participo junto. Eu tenho quase que certeza que ele reverte essa posição, que ele tem demonstrado aqui no dia a dia, que ele ouve muito o movimento social e as entidades. Estou fazendo esse depoimento sem falar com ele, mas acredito que a gente vai conseguir reverter. Então, boa notícia. Uma boa notícia em nome da CONTAG, a gente já agradece, tá bem. Porque esse é um projeto que nos preocupa bastante, porque ele o embrião dele está no PL, numa medida provisória que foi aprovada e uma emenda, a famosa emenda Jabuti, que já estendeu para quem opera a máquina e trator. Então,
é esse alerta, essa luz que está acesa de alerta, para nós que lidamos com direitos humanos, para nós que lidamos com a defesa dos trabalhadores. E a gente precisa se preparar para um ano de 2016 muito complicado. A CONTAG tem ciência disso, porque as iniciativas vão todas no sentido de melhorar a produtividade do país, e a gente sabe onde é que essa produtividade vai ser melhorada, apesar de no campo, e os estudos demonstram isso, o custo menor que se tem é com a mão de obra. Se gasta mais com defensivo agrícola e com máquina do que com mão de obra. Então, a gente está com a luz acesa e dizer que esse retrocesso ele tem um risco incalculável. A gente fala muito de 50 mil trabalhadores resgatados, mas a gente precisa entender que esse número poderia ser bem maior. Primeiro porque a informalidade é muito alta, e eu vou falar do campo. E quem está em situação de informalidade está invisível para o Estado. Segundo, porque as condições de fiscalização nos últimos anos elas pioraram bastante. O Sinait não falou, mas a gente sabe a situação da fiscalização no país. E terceiro, porque há uma dificuldade do próprio trabalhador de se reconhecer como escravo. E nós da CONTAG tivemos uma experiência muito proveitosa nos seminários que fizemos com a OIT, de que depois que a gente passava para os dirigentes sindicais e para algumas lideranças o conceito de trabalho escravo, muitos deles diziam, eu já fui escravizado. Então, essas 3 barreiras impedem uma fiscalização mais eficaz. Então, esse número é bem maior. Então, a gente sabe que o prejuízo, o risco de prejuízo com um retrocesso como esse é incalculável. E aí, para ser breve, por conta do adiantar da hora, eu queria concluir a minha fala trazendo aqui e reforçando um pouco do que traz a campanha Somos Livres. Porque, lendo um pouco do material de divulgação que foi utilizado no lançamento dela, no dia 28 de janeiro, um dia triste, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, mas um dia que lembra a morte dos auditores fiscais aqui em Unai. A impunidade prevalece até hoje. Tem algumas frases que eu queria utilizar aqui para encerrar. A primeira é da doutora Cristiane Vieira, que é um trechinho, ela fala, não é uma campanha contra o trabalho escravo, mas a favor da liberdade. E a última é do Kailash, que diz o seguinte, vivemos num mundo globalizado onde grandes empresas dependem da escravidão em sua cadeia de produção. O desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico não podem se basear na dignidade humana. A liberdade não é negociável, ela é dada a nós por Deus, pela Constituição, pelas leis e pelas leis. A busca pela liberdade é o que move a humanidade. Se há um elemento econômico que obriga a pessoa a trabalhar de maneira forçada, isso é a negação da humanidade. Então, eu encerro a minha fala dizendo que nós estaremos, todos que estão aqui, eu tenho certeza, pronto para enfrentar essa guerra em 2016, que não vai ser só contra o trabalho escravo, vai ser a luta pela liberdade e a luta pela humanidade. Então, parabenizo a todos que estiveram aqui e quero deixar aqui também registrar os parabéns da CONTAG, ao Ministério Público do Trabalho e à CONATRAI pela campanha que foi lançada no dia 28 de janeiro e dizer que a gente vai estar junto defendendo a liberdade de todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras e todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado, senador. Muito bem, Carlos Eduardo Charles Silva, que falou pela CONTAG. E foi feliz aqui porque trouxe, para que não ficasse dúvida, a presença do jovem... Como é o nome dele? Francisco. O Francisco, que foi resgatado e que, no final, acho que um testemunho importante, que você faça um registro aqui com a gente no encerramento. Passamos a palavra agora para o Jorge Alberto Mendes Cerejo, que ele representa aqui a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular do Estado do Maranhão. Eu quero aqui cumprimentar o trabalho que vocês estão fazendo e depois vamos ouvir também o secretário do Trabalho e Economia Solidária do Estado do Maranhão, que vai na mesma linha complementar a tua fala. Bom, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do Governo do Maranhão, da Secretaria de Direitos Humanos, eu parabenizo o senador Paulo pela iniciativa, agradeço o convite. E começo com um texto que faz referência ao ano de 1988, no dia 13 de maio, que se comemorava o centenário. E um poeta maranhense chamado Tadeu de Albatalá escreveu um texto que dizia: 13 de maio, a nação Nagô, não faz festa não, não faz festa não. Em protesto ao dia que diz que o libertou e marginalizou, jogou na outra a escravidão. Eu não vou festejar a Redentora que a história diz por aí. Redentora para mim foi Luísa Maim, Pedro Ivo, Negro Cosme e o grande Zumbi. Recusa a nação Nagô, falso herói que a história quer te dar. Te lembra de heróis que a chibata e o chicote tentaram sufocar.
Com base nessas palavras, nós colocamos a nossa posição em relação ao trabalho escravo, em relação ao que fizemos no ano de 2015, e que, de alguma forma ou de outra, mostra que, se os dados não são bons de trabalho escravo hoje no Maranhão e no Brasil, a conjuntura política hoje do Maranhão permite ter um otimismo em relação ao combate ao trabalho escravo, porque foram criadas ações estruturantes, gerais e específicas que incidem transversalmente na política de enfrentamento ao trabalho escravo, que no Brasil é um exemplo, o Brasil, né? Então, os dados que nós temos inicialmente são: o Maranhão, aí, entre 1995 e 2014, mais de 3.195 trabalhadores resgatados. Em 2014 foram 73 libertações. As principais cidades, Açailândia, Bom Jardim, Santa Luzia, Codó, vocês veem que são cidades todas cruzadas, cortadas por rodovias federais, né? Os fluxos migratórios de 2014 são essas as principais cidades, com destaque que foi colocado aqui em 2014 para a construção civil, foram 141 trabalhadores para o Rio de Janeiro, né? Só em relação são dados oficiais de certidões liberatórias, né, que dizem respeito a migrações legais, né? Isso sem contar as saídas clandestinas que não são especificadas, que não são trazidas, né? Mas muitas das empresas que figuram nas certidões liberatórias já figuraram na lista suja, né? Isso é importante destacar. Sobre 2015, o Maranhão aparece aí com 107 trabalhadores resgatados, né? Em 15 estabelecimentos inspecionados, 8 operações realizadas, né? Então, representando 11% do total do ano passado. Bom, desse balanço também chamou a atenção que a maior operação de resgate de trabalhadores no Maranhão em 2015, e aliás, acho que na história, foi em Passo do Lumiar, na região metropolitana, na construção civil. Então, esse é um indicador também na mudança do foco que nós temos que ter também no Maranhão em relação ao trabalho escravo. Não só no campo, mas também na construção civil. Então, o governo do Maranhão lançou algumas estratégias para superar os entraves relacionados às causas: impunidade, pobreza, concentração de renda, enfrentamento ao trabalho escravo como premissa da definição das nossas políticas e com a garantia da participação democrática, né? Há algumas ações gerais. O carro-chefe é o Plano Mais IDH, que é um plano transversal de articulação institucional focado na melhoria das condições de vida das 30 cidades mais pobres do Maranhão, dentre as quais algumas já apareceram trabalhadores resgatados. São 23 projetos consolidados em várias áreas. Na primeira e na segunda etapas foram mais de 38 mil atendimentos em 18 municípios, né? O projeto Mais Trabalho, Mais Renda, sempre na perspectiva de geração de oportunidade, parceria com os bancos públicos, capitaneados pela CETRES aqui, nosso secretário Amin. Programa Maranhão Desenvolvido Mais Justo e Mais Solidário, participação com o governo federal. Aí quase 6 milhões de reais em 93 municípios com a agricultura familiar e economia solidária. Programa Procatador, também capitaneado pela CETRES, quase 10 milhões de reais em parceria com o governo federal. E o Programa Mais Produção, que fortalece as cadeias produtivas, e no campo da agricultura familiar foram 16 milhões de reais que vão ser investidos em 7 cadeias para beneficiar mais de 2.300 agricultores. O fortalecimento dos Cines, nós temos aí 15 agências no Maranhão, 9 serão construídas em 2016, sendo que esse serviço foi expandido para postos na Defensoria Pública, para atender pessoas com deficiência, idosos, no Tribunal de Justiça para litigantes em ações de pensão alimentícia e na administração penitenciária para egresso do sistema carcerário. Então, essa é a radiografia do Cine em 2016 e tem algumas ações específicas também no enfrentamento do trabalho escravo. A primeira delas é a articulação operacional da Comissão de Enfrentamento do Trabalho Escravo. Isso foi fundamental para retomar as pautas de articulação nacional que nós tivemos, PLS 432, lista suja, 4330, manifestações públicas em relação aos temas que estão sendo discutidos. Projeto de lei para a criação de um fundo estadual para a erradicação do trabalho escravo. Foi um texto elaborado pela própria Coetrai do Maranhão, que se fortaleceu em 2015, que visa angariar, captar recursos para aplicar nas ações de combate ao trabalho escravo no Maranhão. Estamos monitorando também o nosso plano estadual, com o foco na repactuação e na reorganização do enfrentamento ao trabalho escravo no Maranhão. O projeto Escravo Nem Pensar, em parceria com a ONG Repórter Brasil, que visa inserir nos currículos da rede estadual de ensino, em 7 unidades de educação, 76 municípios, 378 escolas, 10 mil professores, 190 mil alunos, o tema transversal do trabalho escravo. São 298 mil reais investidos nesse projeto. Tem mais um minuto. Aprovada a lei que caça o registro do ICMS de empresas que utilizam mão de obra em condições análogas a de escravo, em 2015 também. O projeto Caravana da Liberdade, que visa agregar ações de prevenção, repressão e inserção
aliados no projeto Trabalho Escravo. Aí estão os números do projeto Caravana da Liberdade, né, que foi em Codó, esse ano, Codó e Peritoró, 2016 em Açailândia. O decreto que cria o Comitê Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma lei estadual que cria uma comissão de mediação de conflitos agrários, que tem, inclusive, atuado bastante em conflitos no Maranhão, no sentido de... porque compreendemos também que boa parte das pressões que os trabalhadores sofrem no campo e na cidade resultam em trabalho escravo, tráfico de pessoas, e fortalecimento dos programas de proteção. Garantimos a manutenção do programa de proteção de vítimas e testemunhas e a criação do programa Defensores, lançado do edital agora para os próximos 5 anos, orçamento de R$3.900.000. Então, apoio a entidades como o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos e apoio a projetos internacionais como o projeto que vai ser desenvolvido agora, uma pesquisa que vai ser aplicada para entender a dinâmica do trabalho escravo no Maranhão em parceria com a OIT. E, por fim, senador, me permita dizer que o Maranhão e a COETRAI reconhecem que o Brasil avançou nos últimos 20 anos com a combinação de políticas estruturantes, com a criação dos grupos móveis, fortalecimento dos órgãos de fiscalização, com a lista suja, com a emenda 81, com o artigo 149, com as COETRAIs, com a CONATRAI. E por isso é que nós entendemos que não podemos dar nem um passo atrás. E nós pugnamos pela integral manutenção do conceito legal de redução à condição análoga de escravo, do 149, pela cessação das iniciativas legislativas que visam restringir essa noção, que já está sedimentada, inclusive, na jurisprudência, pela ratificação do protocolo adicional à Convenção 29, pelo restabelecimento da lista suja e pelo fortalecimento dos órgãos, dos agentes e do sistema de repressão do trabalho escravo, com a aprovação dos projetos de lei que estão em curso no Congresso para a criação de cargos e varas de trabalho no Maranhão. Nem um passo atrás, somos livres. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Foi bem objetivo, mostrou o trabalho e encaminhamentos. Então, concluindo aqui, o último painelista, ele só vai complementar o que foi falado pelo nosso Jorge Alberto, vai falar o Júlio Amin, que é secretário do Trabalho do Estado do Maranhão. Bom dia a todas, bom dia a todos. Que o próprio governador queria vir, viu? Mas quando ele não pôde, ele mandou 2. Nós queremos aqui, inicialmente, assim, parabenizar o senador Paim por essa iniciativa louvável que o Brasil inteiro reconhece. Viu? E o governador do Maranhão mandou assim um abraço muito especial e lamentando não estar presente, porque tinha um compromisso hoje na abertura dos trabalhos legislativos do Maranhão, que ele já tinha um compromisso, mas, como o senhor disse, ele mandou 2 técnicos dele para cá. Quero cumprimentar toda a mesa, aqui as autoridades presentes, o trabalhador resgatado, né, que nos honra aqui com a sua presença, né, que é muito simbólico isso, aqui representa. Também dizer que o Maranhão abraça assim com muito amor e muito calor o nosso Prêmio Nobel da Paz, né, que não está aqui, mas que ele receba assim, um abraço do povo do Maranhão. Né? E vou ser breve, dizer que o governo do Estado do Maranhão, o atual governo, ele reconhece toda a situação de trabalho degradante que existia, que ainda existe também no Estado, né? Até pela forma histórica nossa de como foi colonizado o Maranhão, um Estado escravocrata, passou muito tempo sob uma oligarquia que não deram uma atenção devida, viu, no combate à forma degradante com que vive o trabalhador. E o governo atual, o Flávio Dino, ele está investindo naquilo que ele sabe que é fundamental para conscientizar o povo, que é a educação. O governo do Maranhão está investindo este ano passado, 500 milhões em educação, criando 25 IEMAs. IEMAs é uma escola técnica, que nem o IFMA, né? Criando em 25 regiões do Maranhão, para atender justamente o setor primário do nosso Estado. O governador do Maranhão também saiu do último lugar em transparência para o primeiro lugar agora, viu? Porque sabe que a corrupção, ele maltrata e incentiva a exploração do cidadão, e ele sabe que com transparência você pode realmente fazer um trabalho digno para as pessoas. E também
ele investindo na geração de trabalho e renda, né, criando programas novos, trabalho e renda, fortalecendo a economia solidária, viu, os pequenos grupos de empreendimentos e também cooperativados e associativos, viu? É o que ele tem feito no Maranhão. E, por último, o governador, esse senador Paim, criou a Secretaria de Agricultura Familiar, que a maioria da nossa população vive ainda na zona rural, e o governador criou essa secretaria dando todas as condições para que ela possa desenvolver seu trabalho, motivando o trabalhador a ficar fixo na sua localidade, viu? Criando escolas, tendo acesso à tecnologia, contratou mais de 100 técnicos agrícolas, colocando nesses povoados, principalmente nos municípios de baixo IDH, né, nos 30 municípios que o Jorge falou aqui, e, com isso, procurando eliminar de vez o trabalho degradante no nosso Estado. E, por último, dizer que o governador do Maranhão, ele ratifica toda a sua posição de quando esteve aqui no Congresso Nacional como deputado, na sua luta pelo fim do trabalho escravo e degradante no Maranhão, no Brasil. Então, muito obrigado por essa oportunidade e pela sua complacência e deixar 2 maranhenses falarem aqui numa audiência tão importante para o Brasil. Muito obrigado.